A competência 4 é a costura do seu texto. Então, é como você conecta ideias, é a parte de coesão do seu texto. Então, você pode, por exemplo, eu tenho o argumento 1 e o argumento 2, fiz a minha introdução bonitinha. Só que eu tenho que linkar este argumento 1 com o argumento 2. Eu ia falar o link. Então, o que eu dou de dica? Coloque o argumento 1 como a causa e o argumento 2 como a consequência. Entendeu? Boa. Então, o patriarcado é a minha causa, a reprodução disso é a minha consequência. Por isso que isso acontece. Isso. Então, isso fica como dica para vocês, esse link. E aí, nessa competência 4, nessa costura do texto, é que a gente vai utilizar os mecanismos, os conectivos, as preposições, as conjunções, as orações subordinadas, as orações coordenadas. Aí é o... Aí é o alinhamento da sua costura. Imagina assim, ó, que o seu texto é como se fosse uma roupa. Você vai comprar uma roupa torta? Não. Você vai olhar a roupa e vai ver se ela tá no esquadro bonitinho. Certo? Você não vai comprar uma roupa com uma manga de uma cor, a metade a frente de outra, a outra manga de outro jeito e o final de outro. Sim. Então, é exatamente o seu texto. Você não vai... Você tem que alinhar e seguir uma linha de raciocínio ali. Porque quando você consegue linkar todos os parágrafos, o seu texto ele fica coeso. Você fala, nossa, isso aqui faz parte de... Eu consigo enxergar a minha introdução nos meus 2 parágrafos e é retomado na minha conclusão, certo? Tanto que a gente fala aqui, a conclusão... Lá no final da conclusão, existe a chave de ouro. A chave de ouro é quando você consegue retomar o seu contexto, o seu repertório lá da introdução. E cada vez mais a gente percebe que isso acontece nas redações nota 1000. Então, eu comecei lá. Eu vou lembrar de uma redação nota 1000 que eu li, que falava sobre o registro civil e falava do quadro Os Retirantes. Os Retirantes. Nossa, de Portinari, né? E aí ele fala a respeito disso, de que o quadro trata de pessoas que não têm... de pessoas que vivem numa situação assim, numa situação de vulnerabilidade, e que, assim como é retratado no quadro, muitas pessoas no Brasil vivem nisso por falta do registro, e piriri, parará. E aí discorre toda a redação e, no final, dá a solução, tudo, e fecha assim, para que seja apenas ilustrado na arte e não seja real. Para que o quadro Os Retirantes de Portinari seja apenas a representação artística e não uma representação real dessa situação. Entendeu? Então, isso é fechar com chave de ouro. É como se você fizesse o link perfeito. Um ciclo. Assim. Então, quando você fecha esse ciclo... sabe aqueles vídeos loopings do Instagram que você fala, onde termina e onde começa? Sim. Então, essa é a chave de ouro, porque você consegue linkar tudo certinho. E realmente, hein? Que fechamento. Maravilhoso, sim. É muito bom. Na minha de introdução, eu usei o conto de Aya. Não sei se você já viu o Handmaid's Tale, né? E aí, lá no final, eu falei, não, eu preciso falar disso. Aí eu falo, para que seja apenas uma obra ficcional, essa invisibilidade da mulher na sociedade. Ponto, acabou. Então, é legal porque você consegue... Assim como quando você fala, por exemplo... O argumento, a forma como você coloca o seu argumento lá na sua introdução, você pode utilizar a mesma forma na sua conclusão. Sim. Certo? E você tem que retomar essas ideias como... eu vou ficar repetindo a mesma palavra? Não. Você vai utilizar sinônimos, você vai utilizar hipônimos, você vai utilizar hiperônimos para fazer essas retomadas. Então, eu vou falar de democratização. Preciso falar de democratização de novo? Não, eu posso falar de sistema político voltado para a população. Sim. Eu vou falar do governo. Preciso falar governo a todo momento? Não, eu posso falar Estado, posso falar o poder nacional, eu posso falar de outras formas do governo. Certo? Então, eu tenho que estudar não só os conectivos, mas também as questões de sinônimos, de hipônimos, de parônimos e assim por diante. Tudo bem? Então, a competência 4, ela faz... O que ela vai olhar? As substituições, uso de pronomes, de advérbios, expressões catafóricas e anafóricas. O que é expressões catafóricas e anafóricas? É quando você fala assim, o cenário do Brasil representa isso. E aí você explica o que é isso. Isso é catafórico, você adianta a coisa. Sim. Certo? Ou... diante deste fato, ou você dá o fato e depois, diante deste cenário. Que cenário? Que você já disse anteriormente. Tá bom? Então, essas retomadas são importantes.
Até porque você encurta para não ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes e você consegue linkar uma coisa com a outra. Isso, fazer essa costura do texto, como a gente já falou anteriormente, tá bom?